Bom, meninos, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo Alves Ferreira. Eu fiquei com a parte aí do direito processual civil, né, para ministrar para os senhores, fazer a abordagem de alguns temas que nós consideramos fundamentais para o concurso que os senhores estarão se submetendo. A outra parte vai ser ministrada pelo professor Jesus, né? Que logo os senhores estarão aí com ele, né? Terão esse privilégio, essa grande oportunidade. Concurso público, né? Quer dizer, esse é o nosso grande desafio, O que eu posso dizer para os senhores preliminarmente, antes de nós adentrarmos, né, na nossa matéria propriamente dita? De que não existe outra receita, não existe outro caminho, senão a dedicação e o estudo. E não desanimar. Vou dar um exemplo a título de ilustração para que os senhores compreendam que nós não devemos desanimar. Eu prestei 9 concursos, passei em 8, reprovei em 1, no primeiro. E no primeiro eu reprovei no psicotécnico. Tudo bem, né? Terrível reprovar no psicotécnico. Você começa a querer fazer terapia, procurar psicólogo, essas coisas, porque é cruel. Mas foi o primeiro, para mostrar para os senhores que nós não podemos desanimar. Tá? Cada um tem a sua medida e nós devemos nos esforçar sempre para superarmos essa nossa média de estudo. Nós temos até livros por aí no mercado ensinando como passar em concurso. Não haveria nem necessidade de livro, bastava nós abrirmos na primeira página e está escrito lá, estudar. Não tem outra forma, não tem outra técnica, né? E os senhores tomem cuidado, que nesse movimento, né, entre aqueles que estão prestando concurso, tem muita mentira. Tipo assim, eu estudo 16 horas por dia, eu estudo 12 horas por dia, né? Olha, a pessoa que estuda 16, 12 horas por dia, ela aguenta no máximo uma semana e depois ela começa a ter vertigem, delírio, tá? Cada um tem, né? E pode ir até a sua capacidade. É óbvio que esses dias um aluno chegou para mim e disse, minha capacidade eu descobri. Eu falei, qual? Meia hora por dia. Ele falou, tá fudido, está lascado, meia hora não dá. É óbvio, é certo que não será suficiente. Então eu desejo para os senhores, né, não sorte, mas força para se dedicarem aos estudos. Mais sorte, evidentemente. E nós temos que trabalhar nossa autoestima. Nós temos que deixar com aquela besteira de ficar pensando que o nosso próximo sempre é mais inteligente, que o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, sempre sabe mais do que nós, né? Nós temos que ter confiança na gente, porque se nós não confiarmos, não tivermos confiança em nós, quem é que vai ter? Não é verdade? E esqueçam busquem mitigar aquela pressão que vocês sofrem, inclusive no seio familiar. Na família sempre tem um membro da família que fica perguntando, e aí, como é que é? Vai prestar concurso? Aí você fala para ele, vou, ele diz para você, não, você já passou, porque você sempre foi o mais inteligente da família. Esse indivíduo está te prejudicando inconscientemente, porque está jogando um peso e uma responsabilidade enorme sobre os senhores. Então, vamos esquecer um pouco disso, né? Combater essa situação, para quando os senhores chegarem no momento da prova, os senhores estarem mais tranquilos, né? Terem responsabilidade só consigo mesmo, não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, se os senhores passarem ou deixarem de passar, perfeito? Deixar ou deixar de passar. E por fim, todas as vezes que vocês forem fazer uma prova objetiva, que é aquela prova de chess, que é a prova burra, né? Eu digo prova burra, porque no concurso a prova mais difícil é aquela, por incrível que pareça, e principalmente para o candidato que estuda, que se dedica muito ao estudo. Todas as vezes que você pega uma prova, qual a impressão que você tem? Você olha para a prova e mentalmente você diz, eu não sei nada.
Todos nós pensamos desta forma. Eu não sei nada. Olha, esse momento é crucial, né? Porque se você diz, eu não sei nada, e se você não tiver o equilíbrio suficiente para sair daquele estado de êxtase, você está ferrado. Você tem 5 minutos, de 5 a 8 minutos no máximo para sair daquela situação. Se você dentro de 5 a 8 minutos não sair daquela situação, é porque realmente você não deve saber nada e aí a vaca vai para o brejo. Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos à nossa matéria. Meninos, nós temos aí um novo Código de Processo Civil. Nós temos um código novo, um novo código. São cerca de 1.078 artigos e quase 8.000 dispositivos. Nós temos um código analítico. Qual o grande desafio? O grande desafio é compreender esse novo sistema, o sistema criado por esse novo Código de Processo Civil, que consiste, na realidade, numa tentativa do legislador de criar um modelo constitucional de processo. Os senhores vão estar sendo exigidos nos concursos conhecimentos a respeito desse novo sistema processual. E de início, nós temos que compreender que esse código, ele possui um novo perfil, um perfil metodológico totalmente diferente, distinto daquele perfil metodológico que nós encontrávamos no Código de Processo Civil de 73. Aí tem aluno que diz o seguinte, mas eu não sabia nem o Código de 73, agora eu vou saber esse? Mas até uma vantagem, você não sabia o outro, quem sabe esse a gente aprende. Não é verdade? Né? Então, quais são as linhas mestras desse novo Código de Processo Civil? O que vai ser objeto de observação, de ponderação por parte do professor Jesus aqui em sala com os senhores e os colegas que estão nos ouvindo, os amigos que estão nos ouvindo, né? É que esse código, ele ele adotou um modelo cooperativo. E esse modelo cooperativo, ele traz consequências interessantes na órbita do direito processual civil. Por quê? Porque agora, né, com esse código, né, o sistema coloca à margem aquele juiz cêntrico, aquele juiz solipsista, aquele juiz policêntrico, aquele juiz protagonista, e cria um modelo processual de um processo compartilhado, aonde as partes, através das suas posições ocupadas no processo e dos atos praticados, vão ter como finalidade contribuir com o Estado juiz para que o melhor resultado possa advir daquele processo. Então é o tal, os senhores já estão cansados de ouvir, mas é importante nós enfatizarmos o modelo cooperativo desta nova sistemática processual, em que nós observamos, na primeira vez em um Código de Processo Civil, vamos dizer assim, uma parte geral, e nessa parte geral, as denominadas normas fundamentais do processo civil. É algo inédito para nós, né? Do artigo 1º até o artigo 12 do Código de Processo Civil atual. Então eu tenho que nesse código tudo é substancial. O contraditório é substancial. A fundamentação dos atos decisórios também, esta fundamentação deverá ser substancial. Esse código, ele busca evitar, através desse contraditório substancial, e os senhores gravem isso que eu vou dizer, porque isso já foi exigido em concursos. Ele busca evitar a tal de decisão de terceira via. O que é decisão de terceira via? É a denominada decisão surpresa. É aquela decisão que, uma vez proferida, ela não facultou, ela não oportunizou à parte um direito inarredável dela exercer um poder de influência na formação da convicção do juiz, do Estado juiz. Quando eu falo juiz, eu digo juiz em sentido lato sensu, em sentido amplo. Então, esse contraditório, numa nova perspectiva
numa perspectiva dinâmica, numa feição substancial. Nós o encontramos lá nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Quando o legislador diz que se o juiz for enfrentar, for decidir alguma questão cognoscível de ofício, uma questão processual de ordem pública, uma objeção processual, ele poderá enfrentar essas matérias oficiosamente, sem a necessidade dele ser provocado. Mas presta atenção, meninos, mas antes de decidir, ele deverá o quê? Ouvir as partes. Então, o contraditório, ele ganhou uma maior amplitude. O contraditório agora não se limita naquela dicotomia que nós o conhecíamos, informação mais reação. Não, contraditório não mais é isto. Contraditório agora é informação mais reação mais poder de influência. O juiz tem que conferir no novo sistema processual, mercê do novo Código de Processo Civil, ele tem que garantir às partes que elas possam, de uma forma ou de outra, exercer o poder de influência na formatação da sua convicção. Vocês estão me entendendo? Aí, o tarado, sabe quem é o tarado? Sabe quem é, né? É o examinador. O examinador vai perguntar para os senhores da seguinte forma: o juiz continua podendo conhecer das matérias processuais, daquelas questões de ordem pública, ele pode conhecê-las de ofício? Aí você vai lembrar do contraditório substancial e vai falar: mas o Reinaldo falou em sala de aula que não pode. Não falei isso, jamais falaria. Eu estou dizendo que o juiz pode. Ele pode levantar a matéria, ele pode conhecê-la de ofício, mas antes de decidir a respeito, ele vai ter que assegurar às partes o quê? O contraditório nesta nova feição, nessa sua nova feição, uma feição substancial. Entenderam? Ah, mas nós temos exceções a isto. Nós temos exceções? Temos. No artigo 9º, nós temos liminares. Liminares em que envolvam tutela provisória, qualquer que seja a espécie de tutela provisória, nós temos o quê? A possibilidade de postergar o contraditório. É o que nós chamamos de contraditório postecipado, contraditório postergado, contraditório diferido. Vocês anotem isso aí. Depois eu vou passar o material para os senhores. Nós vamos passar o material, porque eles vão perguntar com esses nomes. Então, na hipótese da possibilidade de concessão de uma medida liminar, e liminar é aquilo que vem no início do processo, na fase inaugural, na fase embrionária, antes da angularização do processo, com o aperfeiçoamento da citação do réu, sem ouvir o réu. Se ouvir o réu, não é liminar mais. Estão me entendendo? Então, o conceito de liminar é um conceito que nós temos que levar em consideração a topologia, o momento, né, do deferimento de uma medida liminar. Então, na liminar é exceção. Quando o juiz concede uma liminar, naquele momento ele estará assegurando o contraditório? Não, é uma exceção. Outra exceção, no procedimento monitório. No procedimento monitório, artigo 700, 701, hoje, do novo Código de Processo Civil. O legislador, quando ele determina a expedição do mandado, de entrega de coisa, de pagamento, de obrigação de fazer e não fazer, ele concede uma liminar. Ele determina a expedição de um mandado de injunção. Ele o faz naquele momento, sem garantir o contraditório. Quer ver um outro exemplo? Artigo 332 do Código de Processo Civil. Vocês estão vendo que eu estou decorando o Código de Processo Civil novo. O antigo eu sei, de cor e salteado.
Esse está meio difícil, mas eu chego lá. Né? Artigo 332 do novo Código de Processo Civil. O Instituto do Julgamento Liminar de Improcedência, ou julgamento de improcedência prima facie. Antigo artigo 285-A do Código de Processo Civil de 73. Permite que o juiz julgue liminarmente naquelas hipóteses lá previstas, que nós vamos ver ainda com os senhores, que o juiz julgue liminarmente, totalmente improcedente, o pedido formulado pelo autor, sem garantir o quê? O contraditório para o réu. Mas também qual réu que vai reclamar disso, né? O réu vai reclamar porque não foi ouvido a respeito de uma sentença liminar que venha julgar totalmente improcedente o pedido do autor, só se o réu for um tarado, né? Tiver meio ruim, né? Da cabeça, evidentemente. Perfeito? Então, esse é um aspecto que é fundamental, esse contraditório substancial, que é uma consequência desse modelo cooperativo do processo. Outra característica desse processo é a adoção de um modelo de justiça coexistencial. Mas o que vem a ser um modelo de uma justiça coexistencial? Menino, se eu estiver falando muito rápido, os senhores podem acenar aí que eu dou uma desacelerada, viu? Não tem problema, é porque eu me emociono. E quando o aluno olha para mim e faz sinal de positivo, aí a coisa flui mais ainda, né? Então, o que vem a ser esse modelo de justiça coexistencial? Né? É a valorização de um sistema de autocomposição, uma justiça consensualizada. É a crença no sentido de que as partes, né, poderão, através de métodos autocompositivos, dar uma melhor solução à questão controvertida, ao litígio levado à apreciação do Poder Judiciário. Então, os senhores vão observar, quando os senhores começarem a estudar essa nova sistemática, esse novo sistema processual, como que o legislador valorizou o sistema de autocomposição, não deixando de lado o sistema de heterocomposição, que é o sistema convencional de o juiz, o Estado juiz, pondo fim à lide. Não se iludam, quando as partes transigem, não é o Estado que põe fim à lide, são as partes que põem fim à lide. Não existe decisão melhor, dizia saudoso professor Calmon de Passos, do que uma decisão ajustada, uma solução convencionada pelas partes. Não existe. Tá? Então, nós observamos em vários dispositivos do Código de Processo Civil a previsão da necessidade de o juiz ter a preocupação de tentar conciliar as partes, ao ponto de, no Código, nós temos um procedimento padrão. Presta atenção, procedimento sumário nós não temos mais. De vez em quando eu vi isso numa prova de chess, uma prova objetiva, o tarado perguntando, é lógico, eu estou falando tarado, é brincadeira, né, gente? Porque tinha uma menina aqui um dia que tinha um parente que era examinador, ficou chateada comigo. Isso é em tom jocoso. Você entende? Às vezes a gente brinca, não apela não, pelo amor de Deus, se quiser chamar minha atenção lá de fora, tá? Dentro da sala eu não aguento, eu me emociono. Então veja bem, mas o tarado, ele pergunta, olha a pergunta que ele fez. Ah, nós não temos mais o procedimento sumário no Código de Processo Civil de 2015. Porque no Código de Processo Civil de 73 nós tínhamos a seguinte regra: procedimento comum, ele se dividia sumário e ordinário. Agora o sumário foi suprimido. Como procedimento, nós não temos mais no Código de Processo Civil de 2015. Isso é tranquilo. Mas aí, o examinador vem e pergunta lá, então quer dizer que o procedimento sumário não mais tem lugar ou espaço no Código de Processo Civil de 2015.
Quer dizer que não há mais possibilidade dele ser adotado, continuar a ser adotado no código? Olha que malícia. Nós temos lá nas normas, nos dispositivos transitórios, nas normas de disposições transitórias, olha só a pegadinha, a seguinte regra: os processos que tiverem iniciado, as ações que tiverem sido propostas com a adoção do procedimento sumário, apesar do procedimento sumário ter sido suprimido do contexto do novo Código de Processo Civil, vai continuar aquela ação tendo curso sob a égide procedimental sumária. Continuará sendo observado o procedimento sumário. Olha, não é uma pegadinha? Né? É uma pegadinha, senão uma pegadona. Né? Então, quer dizer, nós não temos mais o procedimento sumário, mas aquelas ações que estão em curso, cujo procedimento é leito e adotado antes da entrada em vigor desse Código de Processo Civil de 2015, elas continuarão observando o quê? Qual o procedimento? Sumário. Perfeito? Mas o legislador, ao suprimir o procedimento sumário, cria um procedimento comum, que é o procedimento que nós chamamos de procedimento padrão. E nesse procedimento padrão, a partir do artigo 334 do Código de Processo Civil, nós observamos que esta audiência de conciliação, ela passa a integrar este procedimento. Entendeu? Ela passa a fazer parte deste procedimento padrão, deste procedimento comum. Por quê? Porque o legislador, ele confia numa solução consensual dos conflitos. É uma crença que ele deposita em um sistema de autocomposição. E o que eles podem perguntar para os senhores a respeito disso? Eles podem perguntar o seguinte: se esta audiência de conciliação é o primeiro ato a ser praticado nesse processo, após a apresentação da petição inicial que se constitui na peça veiculadora de uma pretensão, quando é que essa audiência não irá realizar-se? Né? Vocês vão ver depois, nós vamos falar sobre isso com mais vagar, com mais percussiência, né? Mas quando é que ela não vai se realizar? Presta atenção. Primeiro, quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Porque eu tenho visto nas provas objetivas, e eu sou muito curioso, eu gosto de, interessante, né? Eu estou na magistratura há 26 anos, e até hoje eu gosto de responder questões de prova objetiva, né? Eu não perco essa mania, né? Então eu conheço todos esses institutos que elaboram provas, e eles ficam perguntando, olha o que eles ficam perguntando, e vão perguntar para os senhores, vão continuar, porque chega num ponto que eles não têm mais o que perguntar, a coisa fica meio repetitiva, vocês entenderam? Eles perguntam assim, né? Quando é, assinale a alternativa correta, quando é que essa audiência não será realizada no procedimento comum? Primeira hipótese, quando ambas as partes manifestarem desinteresse. Ah, mas e se o autor, já na petição inicial, ele inserir na petição inicial, que ele não tem interesse na realização dessa audiência de conciliação ou de mediação, ela não vai se realizar? Não, não é suficiente. Não basta apenas o desinteresse do autor. É necessário ainda que o réu, até 10 dias antes desta audiência, da data designada para a realização desta audiência, ele se manifeste expressamente nos autos do processo de que ele não tem também interesse na realização desta audiência. Então, há necessidade de um ajuste, né, de vontades para que essa audiência não se realize. Entenderam? Segunda hipótese, quando o direito controvertido
não admitir transação. Não admitir transação. Então, vou dar um exemplo. Eu sou juiz da Fazenda Pública Estadual. Lá, fazemos. Mas, por exemplo, um processo envolvendo matéria tributária. Pode ocorrer transação? Não pode. Não pode. O Estado vai renunciar. Né? Fazer renúncia fiscal? Não pode. A não ser através de lei. E é mesmo assim, né? Com temperamentos, com os limites, né, que existem para tal. Então, é necessário, para que esta audiência se realize, que o direito controvertido, que o objeto litigioso, permita que as partes possam transigir. Então, duas são as situações, né, em que essa audiência não será realizada. Ou ambas as partes manifestam desinteresse, ou porque o direito material controvertido, ele não admitir transação, não admitir conciliação, né? Então, os senhores vejam que o legislador, ele valoriza esse sistema de autocomposição. Tem um dispositivo no Código de Processo Civil, né? Está lá no artigo 139 do Código de Processo Civil, né? Que o artigo 139 do Código de Processo Civil, ele trata dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz. E em um dos incisos do artigo 139 do Código de Processo Civil, nós temos um dispositivo, que eu chamo esse dispositivo de poder geral de autocomposição, né? Que diz o seguinte: o juiz poderá, aliás, poderá não, deverá, em qualquer processo, tentar conciliar as partes. É uma regra geral. Estão entendendo? É uma regra. Esses dias eu vi numa prova discursiva, o examinador perguntando para os meninos: olha, é possível ao juiz determinar a realização de audiência, de conciliação em um processo de execução? Se é processo de execução, é porque ele é fulcrado em um título executivo o quê? Extrajudicial, tá? Nós vamos ver depois que tem lá uns 3 títulos judiciais que vai render em seja a abertura de processo de execução. Mas a regra, os senhores já sabem, né? Se é processo de execução, é porque o título que estará dando suporte àquela pretensão executória vai ser um título executivo o quê? A rigor extrajudicial. Aí, lá nessa questão discursiva, o examinador pergunta: é possível ao juiz determinar a realização de uma audiência de conciliação em sede de um processo de execução? Né? De execução? Aí eu lembro que muitos meninos depois vieram me perguntar, né, se a resposta que eles deram estava correta. Eu me recordo que uma meia dúzia, eles chegaram para mim e eu fiquei até constrangido, porque o professor fica constrangido depois que o aluno faz uma prova e você tem que dizer que ele errou. Você tem que ir com um jeitinho, senão ele pode até desmaiar, pode passar mal, dependendo da extensão do erro, não é verdade? E quando você vê que ele não tem estrutura emocional para suportar aquilo que você vai dizer, você fala: não está tão certo. Então, quando eu falar para vocês que não está tão certo, é porque vocês já estão no pau da goiaba. Cuidado, não, nem sempre, gente, isso é brincadeira. Então, aí os meninos vieram para mim e disseram, alguns: professor, nós respondemos que não. Eu falei: mas por quê? É porque o processo de execução é um processo essencialmente satisfativo. Ele não é um processo no qual se busca o acertamento de uma relação jurídica conflituosa. A pretensão existente em um processo de execução não é uma pretensão resistida, é uma pretensão que insatisfeita. Tudo isso é verdade, mas e daí? E daí, se o legislador, expressamente na parte geral do novo Código de Processo Civil, que é uma norma geral, ele diz expressamente que o juiz poderá, deverá, em qualquer processo, tentar conciliar as partes, na execução não pode? Não é? Pode.
O juiz pode sim ter esta iniciativa em razão da valorização. E isso está cristalino no novo Código de Processo Civil de 2015. O juiz valoriza, o legislador valorizou a autocomposição e exige do juiz que demonstre isto na prática. Que demonstre isto na prática. Entenderam? Outra questão que me chama muita atenção. Olha, gente, nós estamos fazendo aqui um prolegômeno, porque essa parte, ela diz respeito às normas fundamentais do processo civil. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tutela provisória. E eu jamais começaria a falar sobre algum instituto do Código de Processo Civil sem antes, nem que através de uma abordagem menos acurada, mas uma abordagem indispensável para que depois fique mais fácil as coisas para os senhores. Estou dizendo isso porque Jesus vai voltar com essa matéria para vocês. Tá? Eu sempre brinco, né? Quem tem Jesus como professor não precisa se preocupar com nada. E vocês vão ver que nesse sentido, eu falo isso brincando, é evidente, mas é um professor extraordinário. Vocês vão adorar a aula dele. Então veja bem, a questão do princípio da primazia do julgamento do mérito. Esse princípio eu acho ele maravilhoso. E é algo que nem haveria necessidade dele estar no Código. Mas nós o encontramos de permeio, em várias situações, no Código de Processo Civil, o legislador adotando expressamente o princípio da primazia do julgamento do mérito. O que vem a ser esse princípio da primazia do julgamento do mérito? É o seguinte: o juiz, na condução do processo, nesse modelo cooperativo de processo, que é um processo bem mais democrático, ele deverá envidar todos os esforços para evitar que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito. O objetivo do processo, o resultado do processo buscado por meio do processo é qual? Pelo menos na atividade cognitiva, uma sentença com resolução do mérito, uma decisão, uma sentença que ponha fim àquela lide levada à apreciação do poder judiciário. Quando o juiz decreta a extinção do processo sem resolução do mérito, ele vai estar afirmando, ele vai estar dizendo que o processo como instrumento, aquele processo é inapto, ele é imprestável, ele não se presta para que seja alcançado o resultado desejado e a lide continuará impré-julgada. Isso é um horror, né? É ao ponto que o professor Carnelucci dizia que quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, este processo atinge a culminância de uma crise. É a crise máxima do processo. É uma crise. Por quê? Porque o processo não terá alcançado os seus desideratos, os seus objetivos. Estão me entendendo? Então, como dizia o professor José Frederico Marques, ele dizia: o juiz, aquele juiz que gosta de processo, é aquele que ao olhar para o processo, ele não diz o que eu tenho para extinguir esse processo sem resolução do mérito. Não, ele diz o que eu posso fazer para contornar os defeitos que eu vislumbro nesse processo, para fazer com que ele realmente se constitua em um mecanismo ou um instrumento, uma metodologia de trabalho capaz de fazer com que o litígio venha a ser apreciado e solucionado. Porque esta é a finalidade da jurisdição exercitada através de um instrumento processual. Então, o legislador, dentro dessa concepção, que já estava arraigada no Código, mas agora está expressada no Código, ele adota o princípio da primazia do julgamento do mérito em vários dispositivos. E eu vou citar alguns para que os senhores possam sedimentar
absorver o que eu estou transmitindo para os senhores. Vocês querem ver? Nós tínhamos no artigo 284 do Código de Processo Civil de 2015, o seguinte, de 73, o seguinte: quando o juiz verificar que a petição inicial, né, possui alguns defeitos ou irregularidades sanáveis, o juiz deverá determinar que a parte emende a inicial, corrija, sane a inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento desta peça matriz, dessa petição inaugural. Estava lá. Olha, isso era uma consequência do princípio da primazia do julgamento do mérito. Mas agora o legislador, se não me falha a memória, no artigo 321, vamos ver se é o artigo 321, os senhores olhem aí para mim, meninos, e nós temos que estudar em sala com um código do lado. Quem está nos ouvindo tem que ter um código, né, do seu lado, né? Artigo 321 do Código de Processo Civil. Esse dia me perguntaram, por que o senhor não usa muito data show? Porque eu gosto é que o aluno procure no código. Você olha aqui, depois no código você não se situa. Então, acho que é o 321 que diz da emenda, não é isso? Então, agora nós temos mais ou menos a seguinte redação: todas as vezes que o juiz observar na petição inicial algum defeito, irregularidade, capaz de ser sanada, ele determinará no prazo de 15 dias, e não mais 10, no prazo de... Vocês vão ver que o legislador, ele teve uma verdadeira obsessão pelo prazo de 15 dias nesse código, né? Uma coisa de louco, para ele tudo é 15 dias, né? Ele buscou uniformizar. No sistema recursal, por exemplo, o agravo de instrumento agora é 15 dias, só tem um recurso que é 5 dias, continua 5 dias, que é o recurso de embargos de declaração, o resto é tudo 15. Uniformiza, né? De certa forma facilita. Então, esse artigo 321, atento a esse princípio da primazia do julgamento do mérito, ele diz lá que no prazo de 15 dias o juiz deverá determinar que a parte autora corrija a sua petição inicial. Mas ele foi além, ele diz o seguinte, que quando o juiz determinar a correção, ele indique aquilo que deverá ser corrigido. Vocês entenderam? Precisava disso? Não precisava. Se o juiz vai mandar a emenda da inicial, ele tem que indicar: eu quero que você emende isto, eu quero que você corrija isto. Agora, na prática, nós observamos o seguinte: se a parte já estava tendo dificuldade de elaborar a petição inicial, ele pega um despacho no seguinte sentido: intime-se o autor para emendar a petição inicial, ponto. Coitado, ele não vai saber. Então, ao mesmo tempo, olha só o desdobramento disso, ao mesmo tempo que esse artigo 321, ele trata do princípio da primazia do julgamento do mérito, ele trata de um outro princípio decorrente do modelo cooperativo, que é o princípio da prevenção, que é o dever de prevenção do juiz, que é o dever de esclarecimento do juiz. E esse dever de prevenção, esse dever de esclarecimento, faz surgir a necessidade de o juiz aplicar um outro princípio, chamado princípio do diálogo, ou princípio da decorrência do princípio maior da cooperação. Vocês estão vendo como é que as coisas vão mudando, né? E a gente tem que procurar absorver essas mudanças, porque na fase em que nós nos encontramos, né, nós precisamos gostar mais do código do que ele de nós. Se é que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Tenho certeza que sim. Tá? Não adianta, de um aluno chegou e falou: mas eu detesto esse novo código, eu gostava de 73, eu adorava. Eu virei para ele e falei: e daí? E agora? E agora? Você entendeu? E qual o problema? Quem é que tem que se adaptar? Não é o aluno? O candidato? O candidato, não adianta. Não adianta. Não adianta não gostar. Nós somos forçados. E o código, vocês vão ver que ele não é isso que estão falando por aí de negativo. Pelo contrário, eu acho que é um código bem mais democrático, mais aberto do que o Código de Processo Civil de 73.
Nós temos um outro dispositivo no sistema recursal, não sei se vocês lembram, isso caía muito em prova, né? Que o recurso de agravo de instrumento, qualquer coisa, qualquer peça que faltava no agravo, que não instruiu o agravo, o que os tribunais faziam? Não conhecia do agravo. Não oportunizava a parte a correção, a emenda, afastar aquela irregularidade formal que tisnava o recurso de agravo. Não era assim? Quer dizer, os tribunais criavam o que nós chamamos de jurisprudência ou jurisprudências defensivas. O que são jurisprudências defensivas? São jurisprudências criadas para não admitir o conhecimento, o processamento do recurso, para desafogar os tribunais. Vocês estão entendendo? E o que o legislador disse agora? Todo e qualquer recurso, observada uma irregularidade formal, antes dele não ser conhecido, o que deverá ser feito? Oportunizado a parte recorrente, no prazo de 5 dias, a correção necessária para que o seu recurso seja conhecido e regularmente procedimentalizado ou processado. Entenderam? Isto é uma decorrência do princípio da primazia do julgamento do mérito. Tá? Tem um outro dispositivo. Olhe para mim se é o artigo 488. 488, eu pergunto, mas eu sei, sabe? É só para vocês abrirem. Porque se eu já repetir o artigo, vocês não vão abrir no código, né? Vocês são custódios demais, tá doido, né? Engraçado. Eu tinha um colega meu que tinha o costume de estudar deitado. Você já imaginou um indivíduo estudar deitado? Ele estudava, acho, por osmose. Né? Ele presta concurso para magistratura até hoje. Que eu acho que ele mais dorme do que... Não dá, tem coisas que não dá, né? Tem técnicas que você sabe desde o início que não vai funcionar. Né? Nessa primeira aula eu sempre gosto de fazer essa abordagem. Olha, às vezes o ambiente de estudo é tudo. Se vocês não têm condições de estudar em casa, eu vou te explicar o que é não ter condições de estudar em casa. É porque tem gente que não dá conta de estudar em casa. Ela toda hora abre a geladeira. Toda hora ela lembra que vai passar um filme na televisão, uma coisa, na Netflix, né? No HBO, você entendeu? Está na hora da novela, A Lei do Amor, que a novela só tem o nome da Lei do Amor, mas aquilo é uma pouca vergonha, né? De amor não tem nada. Mas então, aí você não consegue estudar. Então, às vezes, você tem também que procurar um ambiente adequado para que seus estudos se desenvolvam, né? Com naturalidade. Isso é necessário. Mas é que, se vocês querem ver um dispositivo que trata do princípio da primazia do julgamento do mérito, que eu vi agora na semana passada em uma prova do concurso, se não me falha a memória, em Rondônia, é esse artigo 488 do Código de Processo Civil. Esse artigo 488, ele traz para nós o princípio da primazia do julgamento do mérito de forma bastante clara, porque ele diz o seguinte: todas as vezes que o juiz for fazer uma análise de uma preliminar, de uma questão processual, e a análise daquela questão processual vai levá-lo, olha, presta atenção no que eu vou dizer, hein? Olha o meu raciocínio. Vai levá-lo a decretar a extinção do processo sem julgamento do mérito. O juiz não deverá decretar a extinção do processo sem julgamento do mérito, se ele chegar à conclusão que, se ele analisar o mérito, o julgamento do mérito for favorável àquela parte que seria beneficiada pela extinção do processo sem resolução do mérito.
Olha que coisa mais interessante, né? Vamos exemplificar. O réu vem e contesta. Aí, como só ocorrer, é quase regra, ele vai... Bom, não vai, vamos dar um intervalo aqui, né?